E aí, amadinhos, tudo bem com vocês? Vim aqui interrompendo a nossa programação normal para dar uma notícia para vocês. O INEP, ele vai lançar então uma enquete, na verdade, o Ministério da Educação já tinha avisado que gostaria de fazer uma enquete com quem vai fazer o Enem para de fato entender qual é a melhor data. Então ele vai dar a opção das pessoas escolherem a melhor data, claro que num sentido de democrático, né? Porque vai ter opções, a gente vai votar e a partir daí a gente vai entender qual é a melhor data para a realização do Enem. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a melhor data é quando isso tudo tiver pelo menos se apaziguado, né? Tiver melhorado essa situação. Porque a gente sabe que na pandemia a gente precisa evitar ao máximo aglomerações. E eu não sei vocês, mas quer aglomeração maior que o dia do Enem no Brasil inteiro? Pois é. Então, vamos parar para pensar o seguinte: a gente vai ter 3 opções, tanto para o Enem impresso quanto para o Enem digital. E aí eu achei interessante, que eu tô olhando aqui a data, vou contar para vocês, que, por exemplo, tem uma opção do Enem impresso e do Enem digital que dá no mesmo dia. E aí vamos parar para pensar, e se a opção de Enem impresso e digital ganhar a opção que dá no mesmo dia? A gente vai ter todas as provas, todos os candidatos fazendo a prova no mesmo dia? Claro que se a gente pensar em questões anteriores, isso era comum, porque não tinha Enem digital, todo mundo fazia a prova, todos os candidatos faziam a prova tradicional. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a gente está em um estado de exceção, a gente está numa questão de uma pandemia. Então, quanto mais a gente evitar aglomeração, melhor. E essas provas serão diferentes de qualquer forma. Então, não tem importância se as pessoas fizerem no mesmo dia ou em dias separados quando a gente fala de Enem impresso e Enem digital. Vou contar aqui para vocês quais são as opções. Do Enem impresso, a gente tem a opção do dia 6 e 13 de dezembro desse ano, então a gente faria essa prova no final do ano, adiaria aí praticamente um mês. A gente tem a opção do dia 10 e 17 de janeiro do ano que vem, 2021, inclusive 17 de janeiro é meu aniversário. Já pensou fazer o Enem no meu aniversário? Que beleza! E 2 e 9 de maio de 2021. Aí a gente para pensar o seguinte: mas como que a prova vai ser em maio? E as pessoas para entrarem na universidade? Seguinte, provavelmente se essa prova acontecer em maio e se tiver um SISU anterior, a nota de 2019 vai ser utilizada. Gente, eu falo provavelmente porque o INEP não fez nenhuma declaração ainda com relação a isso. É o que eu imagino. E aí, quem de fato não fez o Enem 2019, pode ser que não consiga se matricular no primeiro SISU do ano de 2021. Só que é o seguinte, isso tudo eu tô falando como uma suposição, porque a gente também não sabe a posição das universidades públicas com relação a essa pandemia. Eu falo isso porque para quem me segue sabe que eu tô fazendo uma matéria do mestrado na UFMG, e a UFMG agora que tá começando aí a tentar terminar o primeiro semestre. Agora, tá começando. Então, e o segundo semestre? Como vai ser as matrículas? A gente ainda não sabe. Por isso que a preocupação é sim o Enem, mas a gente não sabe como que vai ser realizado o SISU, as matrículas. Então, tudo isso vai ser afetado de alguma forma. A gente ainda não sabe como. Então, quando você for escolher a data, pode pensar nisso também, tá? E para o Enem digital, a gente tem a opção de 10 e 17 de janeiro. Então, o Enem digital, para quem não viu, tem até vídeo aqui falando sobre, já tinha sido adiado uma vez, ele então vai ser adiado uma segunda vez. A primeira opção é 10 e 17 de janeiro. Então, lembrando, se você escolhe a segunda opção do Enem impresso e a primeira opção do Enem digital, logo vai ser tudo no mesmo dia. Aí tem 24 e 31 de janeiro de 2021, então 2 opções em janeiro. E a opção de 16 e 23 de maio. Então a gente tem no Enem impresso uma opção em dezembro, uma opção em janeiro e uma opção em maio. E no Enem digital a gente tem 2 opções em janeiro e uma opção em maio. Para votar, você precisa ter se inscrito e precisa então ter aí a sua inscrição comprovada. Então você precisa usar seu CPF, você precisa usar seus dados de participante para poder votar. A votação começa a partir do dia 20
Então, já se prepara, já vai pensando aí qual que é para você aí a melhor data, o que você acha que é a melhor data, porque vai ser então realizada essa votação. Então, nós vamos escolher que dia será realizado o Enem impresso e o Enem digital. Uma coisa que eu não tenho certeza, que eu não vi aqui na nota oficial, é se, por exemplo, eu vou fazer o Enem impresso. Então, teoricamente, eu vou votar só no dia do Enem impresso. É o que eu acredito, aqui não tá falando. Então, eu não sei se eu vou também poder escolher o Enem digital. Provavelmente não, porque eu não vou fazer o Enem digital. Inclusive, gente, eu até tentei me inscrever no Enem digital, mas não consegui. Gente, é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui. Se você tem mais alguma informação também, deixa aqui. Vamos compartilhar informações e vamos tentar aí, né, fazer o que é melhor, não só pra gente, né, me ajuda aí, mas pra todo mundo. Pra vocês terem uma ideia, eu tava lendo os comentários aqui das notícias, tinha gente falando assim, ai, tinha que ser a prova agora, porque eu já estudei tudo. Gente, vamos lá, empatia, ainda mais num momento tão tenso da nossa história. Combinado? Beijo e até a próxima.